Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 13º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Marcos capítulo 5, versículos do 21 ao 43. No Evangelho de hoje nós ouvíamos novamente que o Senhor Jesus continuava a anunciar o reino de Deus por meio de verdadeiros sinais que revelavam a sua origem divina e a sua missão enquanto verdadeiro Filho de Deus, Messias e Salvador. Dizia o Evangelho que Jesus havia chegado em um lugar e ali havia uma multidão que o esperava. E quando Jesus chegou naquele lugar, Jairo, um dos chefes da sinagoga, vai até Jesus para interceder e pedir por sua filha, que estava de cama, já, dizia o Evangelho, nas últimas. Quando Jesus ouve aquele relato emocionado de um pai que estava por perder a sua filha, imediatamente se coloca a caminho para poder ir à casa de Jairo e devolver àquela menina a saúde que estava tão fragilizada, já quase colocando-a à beira da morte. E nesse caminho, Jesus, comprimido por uma multidão, acaba sendo tocado por uma mulher que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia, que passava por momentos muito difíceis em sua vida, que já tinha perdido a esperança em qualquer outro tipo de tratamento, porque já se tratava há tanto tempo, mas dentro do seu coração ainda era movida por uma esperança e uma fé muito grande. Ela acreditava que se pudesse pelo menos tocar a barra do manto de Jesus, ela seria curada. Veja só a perseverança desta mulher. Depois de 12 anos de sofrimento, ainda assim mantinha viva dentro do seu coração aquela pequena chama de fé e de esperança, porque conhecendo e ouvindo falar de Jesus, ela acreditou que se conseguisse pelo menos tocar a barra do seu manto, ela seria curada. E assim aconteceu. De fato, no meio daquela multidão, entre tudo o que acontecia, esta mulher se aproxima de Jesus, toca a barra do seu manto e é curada. Ao que Jesus para, questiona aquele respeito do que tinha acontecido. Seus discípulos dizem que era impossível saber quem tinha tocado nele, porque estavam comprimidos por uma multidão, mas Jesus sabia que havia um toque diferente que lhe tinha sido dado. Não um toque de alguém que simplesmente esbarrava ou de que alguém que queria vê-lo por causa da novidade que ele representava, mas um toque de alguém que realmente possuía fé. E ao encontrar-se com aquela mulher, Jesus diz a ela: "A tua fé te curou, vá em paz." E assim nós também podemos acreditar que quando o nosso coração se reveste de uma fé verdadeira, os nossos pedidos podem ser atendidos por Deus. Por isso que é importante perseverarmos, não desistirmos, insistirmos e guardarmos sempre dentro de nós esta chama da esperança que não pode ser apagada, porque é por meio desta esperança e da fé que o Senhor pode agir em nós e nos dar a cura. E em seguida o Senhor Jesus continua caminhando para poder chegar à casa de Jairo, ao que algumas pessoas vêm ao encontro deste pai para dizer que não adiantava mais nada, porque neste tempo, entre encontrar-se com Jesus e aquela caminhada, a menina havia morrido. Mas Jesus continua dizendo que iria até lá, porque a menina não tinha morrido. As pessoas caçoam de Jesus, as pessoas tiram sarro e dizem que de fato a menina tinha morrido, mas mesmo assim o Cristo vai até lá e traz novamente a vida àquela menina, dentro de uma expressão belíssima que o Senhor diz àquele pai e àquelas pessoas, quando se refere à situação dizendo: "Não tenhas medo, basta ter fé." Não tenhas medo, basta ter fé. Certamente estas palavras precisam cair muito dentro do nosso coração, porque às vezes acontecem tantas situações na nossa vida que parece que tudo já está terminado, parece que acabou, parece que chegou a morte, como pareceu que havia chegado a morte para aquela menina, filha de Jairo. Mas Jesus diz: "Não tenhas medo, basta ter fé." Como teve fé aquela mulher que tocou no Cristo para ser curada, agora o Cristo chamava a Jairo e as outras pessoas para ter fé, porque a fé retira o medo.
A fé é uma cura que traz ao nosso coração diante de tantas situações de morte, de medo, de dor, de dificuldades. Por isso, se nós tivermos realmente fé, mesmo diante das maiores dificuldades que sejamos capazes de enfrentar, diante dos maiores desafios que vierem sobre nós, com a fé, nós sim poderemos e teremos esta grande graça de Deus de encontrar a vida e a vida verdadeira. Por isso, peçamos hoje ao Senhor Jesus, neste domingo, que também o nosso coração esteja assim, reavivado, cheio da mesma fé e daquela mesma esperança de Jairo, da mulher que sofria de hemorragia e deste apelo que o Senhor nos faz: não tenhas medo, basta ter fé. Que Deus nos abençoe.